Olá pessoal, meu nome é Sodré Neto. Eu vim aqui responder aos professores de Biologia e Evolução sobre um assunto que a gente levantou na internet. Muito bem, a situação é a seguinte: aqui nós temos as camadas geológicas. Bom, e nas camadas geológicas encontram-se os fósseis, né? Uma espécie aqui, outra aqui, etc. Esses risquinhos aí são os fósseis. Nas camadas mais inferiores, né, onde ocorre a chamada explosão cambriana, apesar que tem uma camadinha aqui em alguns lugares, denominada Ediacara, que é quase da mesma época. Essas camadas aqui, ó, a maioria dos seres vivos dessas camadas diz que foi extintos, né, a nível de família. Talvez a nível de padrão arquétipo morfológico, né? Mas o surgimento dos seres vivos, eles seguem um determinado padrão. Então eles surgem prontos, assim, completamente formados no registro fóssil, e alguns permanecem durante várias camadas, eles se repetem na mesma morfologia. Não só na mesma taxonomia, mesmas espécies, mas também na mesma morfologia eles seguem, né? Às vezes você tem uma morfologia assim com pouca variação, 2, 3, 4 variações embaixo, seguindo, né? Repetindo-se nos achados fósseis, morfologicamente. Essa repetição, segundo Benton, 2009, fazendo retrospectiva em relação a Simpson desde 1944, que já tinha feito uma revisão de 58 estudos, uma meta-análise, eles concluíram, já desde 1944, e foi confirmado até hoje, que 71% dos fósseis estão em estase morfológica, ou seja, estão se repetindo nas mesmas formas. Então você tem nas camadas geológicas, você tem pobreza taxonômica, quer dizer, poucos número de espécies, e as poucos números de espécies estão se repetindo na sua forma, na sua morfologia, né? Aí quando chega aqui nas camadas mais recentes, aí começa a haver uma radiação, uma variabilização desses arquétipos fósseis. Então, por exemplo, você tem na linha Canidae, você tem alguns fósseis aqui, aí chega aqui você tem uma morfologia hiper, super variada, né, e com uma taxonomia também muito mais variada. Muitas espécies descendem dos ancestrais da família Canidae, né? E assim ocorre também com outros casos. Lembrando que, bom, é isso aí. Aí, quando você observa essa situação, igual você está vendo o quadro aí, no criacionismo é fácil de você explicar. O criacionismo, o surgimento pronto aqui de baixo, onde eu estou fazendo um círculo agora, representa o pessoal, as espécies que ficavam mais ao fundo dos oceanos ou que foi carregado aos fundos dos oceanos por meio de turbiditos. Então, justificando então a sua extinção. O surgimento pronto, criação, né, dos seres vivos originais, que até Darwin cita, que muitos biólogos na sua época pensavam já em espécies originais, arquétipos originais.
Hoje tem uma linha criacionista de classificação taxonômica que chama baraminologia e faz esse estudo que tem os arquétipos fósseis e deles descenderam a variabilidade atual. A repetição, que é chamada estase morfológica, que é essa parte aqui da coluna, né? Essa parte aqui, a estase morfológica, essa repetição, ela representa o sepultamento de populações. Então, se você sepultou uma população de animais, você vai ter repetido morfologicamente os seus exemplares. E a radiação recente, no criacionismo se explica que o planeta sofreu uma catástrofe tão grande que sepultou as populações que estão repetidas morfologicamente, como prova de sepultamento de populações, e tem uma variabilidade hoje porque os remanescentes, os que sobreviveram, tiveram que adaptar ao novo mundo, né? E adaptar, se isolar no mundo desabitado, e esse isolamento geográfico de poucas famílias, de poucos casais de animais e tal, gerou uma diversidade muito grande, principalmente dos animais continentais, que inclusive tem uma variabilidade maior, apesar de ter uma representatividade fóssil em torno de 4% dos fósseis só, mas uma variabilidade muito maior hoje em termos de taxonomia de espécies. Você tem 4 milhões e tantas nas melhores estimativas, né, animais terrestres. E animais marinhos você tem 2 milhões e pouco em algumas estimativas. É isso mesmo, mais ou menos isso. 2 milhões e 400 taxonomia de marinha. Bom, então dá para explicar essas realidades numéricas no criacionismo, né? Os que viveram no mar não sofreram tanta mortandade, portanto não sofreram estresse endogâmico e não sofreram tanto isolamento geográfico, então a variabilidade deles, por mais que eles estejam melhor representados no registro fóssil, 95% dos fósseis são animais marinhos, eles têm uma taxonomia de 2 milhões e 400 menor do que a taxonomia de 6 milhões e 300, que é a taxonomia dos seres continentais, que sofreu muito mais, que deveria ter menos, né, porque são 5% dos fósseis, e os fósseis têm 250 mil espécies, né? Então, por aí dá para a gente ver essa contradição. Bom, isso é o criacionismo. Mas agora, como é que o evolucionismo vai explicar isso aí? Aí, voltando às camadas geológicas, o evolucionismo vai explicar que, por algum motivo misterioso, surgiu pronto os animais, sem etapas evolutivas anteriores, e não há uma explicação, até que eu saiba, para isso, né? Aí começa a existir uma explicação, tipo assim, que a fossilização é rara, então ela só vai acontecer quando a espécie estiver bastante tendo sucesso. Aí quando tem muito sucesso, muito número, uma delas lá acontece de ser fossilizada, e por isso você vai ter uma pobreza na amostragem fóssil, tal, etc. É uma justificativa que eles fazem para o surgimento abrupto, né, dos seres fósseis. Essa mesma justificativa perdura também na continuidade, ou seja, na estase morfológica. Poxa, por que está repetido morfologicamente? Se a evolução é fato
e as espécies se modificam, até mesmo sem se especiarem, elas estão modificando a morfologia. Aí os teóricos da evolução falam, não, é porque a fossilização é rara e vai preservar só aqueles que estão em sucesso, e os que estão em sucesso, em geral, são aquelas espécies mais conservadoras, né? E é a resposta que eles dão, mas assim, vocês entendem que é meio fraco assim a explicação deles? Porque não dá para você achar que eu vou ter representantes de 544 milhões de anos se repetindo aqui no intervalo de milhões de anos. Lembrando que houve catástrofes aqui no meio, né, extinções em massa, queda permiana aqui. Você vai ter grandes catástrofes sepulta toda a variabilidade, toda a biodiversidade, ou pelo menos grande parte dela, de uma parte do mundo. Então, forçosamente, você vai ter que ter espécies na moda, fora de moda, ali. Então, não tem como ficar se segurando da raridade fóssil, porque numa catástrofe você já vai ter um espelho da biodiversidade de um determinado local, com todas as espécies ali preservadas. Se você tem a queda de um bólido, por exemplo, grande, você tem uma movimentação marítima e sedimentar tão alta, uma taxa das taxas de Sadler, né? Que Sadler mediu as taxas quando você tem uma enchente, você tem uma taxa sedimentar X, uma tempestade, né? E quando você tem uma catástrofe muito grande, você tem uma taxa sedimentar muito maior, né? Porque uma queda de um bólido grande na Terra, por exemplo, geraria uma taxa sedimentar gigantesca, capaz inclusive de sepultar animais continentais gigantes, completos, né? Porque hoje, por exemplo, você não vê aí girafa completa sendo fossilizada, nem um cavalo completo sendo fossilizado, você tem só a cabeça, só ali uma parte dura dele sendo fossilizada. Então, para você fossilizar um animal gigante completo, você tem que ter uma alta taxa, uma gigantesca taxa sedimentar, capaz de fossilizar todo aquele animal. Então, você precisa de uma catástrofe muito grandiosa para poder gerar uma maré de lama muito alta para sepultar vivo um animal gigante e transformar aquele animal gigante em fóssil. Então, e quando você tem uma gigantesca catástrofe com essa maré gigante de sedimentos atuando, logicamente que você tem junto ali a biodiversidade e você não justifica então a pobreza taxonômica e muito menos a estase morfológica no registro fóssil, né? E então é isso, eu dei aqui uma explicação da visão criacionista e da visão evolucionista, que não tem muita fundamentação para explicar o paradoxo da estase morfológica e os contrastes que existem entre a biodiversidade de hoje, de 8,7 milhões, né, nas melhores estimativas, contra 250 mil a 300 mil espécies no registro fóssil, né? Então, e aqui 8,7 milhões, tá? Milhões de espécies, 8,7 milhões. Então, se hoje, no passado ocorreu igual hoje, até porque no passado você tem uma saúde, uma abundância de vida até maior, né? Samambaias gigantes, animais gigantes na Terra, demonstrando que a vida pululava aqui, né? Se vivia muito mais aqui. Então, a biodiversidade devia ser muito mais rica, né? Mas não é, pelo menos no registro fóssil, não lembra. E quando a gente fala de registro fóssil, a gente tem que estar contextualizando que a gente tem estimativas de haver trilhões de amostras fósseis.
Só no sul da África, lá Cangu, se não me engano, tem estimativa de haver 800 milhões de fósseis, microfósseis, né? Mais 800 bilhões. Então, quer dizer, você tem uma quantificação de estimativa fóssil muito grande, o que não justifica essa pobreza taxonômica e muito menos a pobreza morfológica no registro fóssil, o que é bem explicado pelo modelo criacionista de tempo curto, né, conforme eu expliquei atrás, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês gostem dessa bagunça que eu fiz aí, mas que ela esclareça alguma coisa. Qualquer pergunta, fazemos outro vídeo, tá bom? Um grande abraço, obrigado aí por ter assistido e dá um joinha no nosso canal.